Quero convidar você a ler comigo Gênesis capítulo 22, verso 4, para a nossa quinta parte da ministração dentro do Gênesis 22. E o tema de hoje é: para subir é preciso deixar as bagagens. Para subir é preciso deixar as bagagens. Verso 4 de Gênesis 22 diz assim: No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Só até aqui. Eu quero observar com você algumas coisas aqui. Tem pessoas que elas querem viver o grande plano de Deus, o grande propósito de Deus, mas elas querem caminhar em direção ao centro da vontade de Deus, carregando bagagens, carregando coisas que as impedem de avançar. Deus disse para Abraão para que ele fosse para as regiões de Moriá, e lá Deus iria indicar um monte que ele deveria subir para que ele pudesse cumprir o sacrifício diante do Senhor, aquilo que Deus o havia pedido. Você sabe muito bem que para poder subir com cargas, com fardos, subir com malas, com mochilas, uma montanha é muito mais difícil do que subir carregando pouca coisa, carregando só o necessário. E de fato é isso que Deus quer falar com você hoje. Se você quer subir para os lugares, para os níveis altos do centro da vontade de Deus, você precisa deixar para trás tudo aquilo que te impede de avançar. E o que é que nos impede de avançar? Ressentimentos, remorso, sabe? Aquele sentimento de não perdoar alguém que te ofendeu. Muitos crentes dizem assim: eu já perdoei, mas perdoou e continua carregando dor, continua carregando no coração ressentimento contra a pessoa que você disse que perdoou. Você quer fazer uma prova, quer fazer um teste para ver se você tem ainda que ser curado da ferida que te causaram? Observa, porque se você fizer isso agora, talvez a sua carne vai tentar te enganar, porque a nossa carne milita contra o nosso espírito, tentando nos levar para as coisas da carne que produzem morte. Então, se você tentar fazer isso agora, talvez você seja enganado por ela, para acreditar que já está tudo bem, porque se você não souber onde está a doença, onde está o ferimento, qual é a causa do mal, você não consegue tratar. Mas faça um teste para você observar. Quando alguém tocar no nome da pessoa que te ofendeu, ou quando alguém lembrar da história daquilo que te ofendeu, avalie o seu coração para ver o que vai vir do seu coração. Algumas pessoas dizem: eu já perdoei, mas o coração fica tão cheio de ressentimento que logo depois de ouvir alguém só mencionar o nome de quem te ofendeu no passado, você já fica tão revoltada, que você imediatamente explode, ou quer falar alguma coisa, ou quer contar o que aconteceu, não, mas eu não quero nem saber dessa pessoa, não quero nem saber do nome dessa pessoa, ou coisas desse tipo. Você precisa avaliar como é que você está lidando com a ferida que te causaram no passado, porque talvez você está carregando sobre você fardos pesados, porque o ressentimento é um fardo pesadíssimo e destrutivo. Você já pensou, quando você ora o Pai Nosso, você diz: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você está pedindo para Deus: me perdoa como eu perdoo quem me ofendeu. E se você disser: me perdoa como eu perdoo quem me ofendeu, mas você não perdoa de verdade, você continua carregando ressentimento, continua carregando mágoas, você está dizendo para Deus: Deus, continua carregando mágoa pela ofensa que eu causei ao Senhor, continua carregando ressentimento contra mim, continua carregando a sua ira contra mim, como eu tenho carregado contra aqueles que me ofenderam. Tem gente que não consegue subir para o centro da vontade de Deus, ir até o alto monte da vontade de Deus, do plano de Deus, da promessa de Deus para a vida daquela pessoa, porque ela não consegue abandonar as cargas, não consegue deixar para trás os fardos do ressentimento. O perdão, queridos, não é uma obrigação para nós cristãos. Por mais que você já tenha ouvido várias vezes alguns pastores dizendo que o perdão é obrigação do crente, o perdão só é obrigação para o crente que ainda não entendeu a maravilhosa graça da lei. Porque você já aprendeu aqui que a lei é para os infantis, é para manter pessoas infantis sob o domínio
do medo até que ela cresça e possa desfrutar dos domínios da graça que estão regidos pelo amor. Então, quando você já está vivendo os domínios do amor, quando as áreas da sua vida que eram governadas pelo medo da lei, agora estão sendo governadas pelo domínio do amor, então você entende que o perdão não é uma obrigação, você entende que o perdão é um privilégio. O perdão, vou repetir, o perdão é um privilégio que você tem. Você tem o privilégio de perdoar outras pessoas, perdoar aqueles que te ofenderam. Você tem o privilégio de receber perdão de Deus. Perdão é um privilégio que nós, filhos de Deus, podemos desfrutar quando nós entendemos que estamos vivendo sobre o domínio do amor. Quando as áreas que eram governadas pelo medo na nossa vida agora são governadas pelo nosso amor por Deus, porque nós o amamos e entendemos que Ele nos amou primeiro. Então, compreendendo isso, eu digo para você hoje: abandone as cargas, deixe no pé dessa montanha da vida, no pé desse monte da vida, deixe as cargas. Sabe, Abraão poderia subir com o jumento carregando tudo, porque eles levaram dias de viagem. Havia comida sobre os lombos do jumento, havia tudo ali sobre os lombos do jumento, as cobertas para eles se cobrirem, tenda para eles montarem para poder passar a noite, havia tudo. Eles não viajaram 3 dias, dia e noite, eles dormiram, eles pernoitaram em lugares até chegar no centro da vontade de Deus. Abraão poderia ter subido com tudo aquilo, só que Abraão deixou para trás e levou só o essencial, só o necessário. O que Abraão levou até o cume do monte para o centro da vontade de Deus? Abraão levou a lenha, Abraão levou o cutelo, Abraão levou a corda, Abraão levou as brasas para o fogo. Ele só levou o necessário. E eu digo para você hoje, você está levando, carregando na sua vida rumo ao centro da vontade de Deus só o necessário, ou você está carregando aquilo que vai trazer peso sobre você? A lenha que Abraão carregou representava a cruz de Cristo. Aquilo que Jesus disse para cada um de nós: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você está indo em direção ao centro da vontade de Deus, você precisa carregar a sua cruz. E o que é a cruz? Você já aprendeu? A cruz é quando a sua vontade se cruza com a vontade de Deus e você opta pela vontade de Deus e não pela sua. Isso é carregar a cruz. Então, você deve carregar a sua cruz. O que é a cruz? A sua vontade contra a vontade de Deus, e você opta pela vontade de Deus. Então, a cruz é a vontade de Deus contra a sua vontade. Na prática, o que isso significa? Quando eu quero algo que eu sei que não é a vontade de Deus, eu escolho a vontade de Deus e não a minha, e eu carrego a vontade de Deus e não a minha, mesmo que a minha vontade seja muito forte. E repara, você pode observar quanto mais facilidade você tem para poder fazer a sua vontade, quanto mais facilidade nós temos para fazer a nossa vontade e não a de Deus. Mas você deve fazer como Abraão, deixar o que é desnecessário para o centro da vontade de Deus, porque aquilo que ele estava carregando era necessário até um certo ponto. Depois já não havia mais necessidade. Sabe, não só o ressentimento, mas existem outras coisas que nós carregamos na nossa vida que até um certo ponto nos é necessário. Por exemplo, o medo até certo ponto nos é necessário. Se você não tivesse medo de nada, você colocaria sua vida em risco muitas vezes. O medo é um dom de Deus para nós. Mas o medo, ele é necessário até certo ponto. Depois que o medo passa daquele limite, daquele ponto, ele começa a atrapalhar as nossas conquistas, começa a atrapalhar aquilo que Deus colocou para nós como um plano dele, para que nós alcancemos o centro da vontade de Deus. Então eu preciso deixar o medo e seguir em fé. Abraão então levou a cruz, ou seja, ele levou o madeiro, levou a lenha para o sacrifício. Você precisa levar a sua cruz, carregar a sua cruz confiando no Senhor como Abraão carregou. Abraão levou o cutelo. Sabe, a palavra de Deus diz que a Bíblia ela é espada de 2 gumes, que ela penetra até a divisa da alma e do espírito, e ela nos dá o discernimento da vontade de Deus.
Não há sacrifício sem a espada que nos divide, que nos separa do corpo do pecado. Você sabe o que significa santidade ou santificação? A palavra santificação vem da palavra kiddushim, que significa cortado, separado. Kiddush significa cortado, separado, dividido do corpo do pecado. Santificação e santificado. Kiddushim e kiddush. Se você está indo em direção ao centro da vontade de Deus, você precisa carregar a palavra de Deus em você, com você, para que você possa separar o que é de Deus e o que não é de Deus, para que você possa separar aquilo que de fato o Senhor quer para a sua vida, e assim você continua caminhando, subindo em direção ao propósito do Senhor. A Bíblia, a palavra de Deus é necessária. A vontade de Deus contra a sua vontade, você deve optar pela vontade dele e continuar carregando a lenha. Carregue a palavra, que é a espada, para poder cumprir o sacrifício. Mas também Abraão subiu carregando a corda para poder amarrar o sacrifício. Sabe, a Bíblia diz que com cordas de amor Deus nos amarrou e nos atraiu para si. Nós precisamos compreender que se nós tomarmos a decisão de seguir o nosso próprio caminho e não decidirmos estar presos em Deus, ligados em Deus, nós corremos o sério risco de nos perder nesse mundo e de vivermos terríveis, tenebrosas situações na nossa vida, amargores que talvez você já experimentou um dia, porque você se afastou do centro da vontade de Deus. Leve para o centro da vontade de Deus, caminhe rumo ao centro da vontade de Deus, carregando consigo a corda para o sacrifício. E o que a corda para o sacrifício também nos aponta? Quando nós chegamos no centro da vontade de Deus, lá no cume do monte, no lugar onde Deus vai aferir a nossa fidelidade e a nossa fé, se nós não estivermos presos pelas cordas de amor de Deus, nós podemos correr o risco de levantar as mãos e dizer: não, eu não quero o sacrifício, não, eu não quero ser o sacrifício, não, eu não quero viver isso na minha vida, mesmo sabendo que é a vontade de Deus, se você não estiver envolto pelas cordas de amor de Deus, porque as cordas que amarraram Isaac foram cordas de amor. Você não pensa que Abraão pegou Isaac e amarrou ele com ódio. Não. Cada volta que Abraão dava ao redor do corpo do filho dele, com certeza o coração de Abraão ficava dilacerado pela dor, porque ele sabia o que iria acontecer logo depois. Eram cordas de amor. Deus estava mostrando para nós: caminhe rumo ao centro da minha vontade, sem abandonar a sua cruz, sem deixar a minha palavra, sem abandonar o meu amor, porque se você estiver carregando essas coisas, quando chegar lá em cima, você vai estar preparado e pronto para cumprir o teu propósito para mim, e eu manifestarei a minha glória na sua vida. Em último lugar, o que Abraão levou consigo também foram as brasas para o fogo, para queimar o holocausto, para queimar a lenha. Nós não podemos caminhar em direção ao centro da vontade de Deus sem que o Espírito Santo esteja conosco. Ele é o fogo que incendeia o nosso coração. É Ele quem ateia fogo no sacrifício que somos nós. E se nós não tivermos Ele conosco, o que adianta a corda, o que adianta o cutelo, o que adianta a lenha, sabe, sem o fogo? Essas quatro coisas precisam estar juntas, sabe, o negar a si mesmo, que é tomar a cruz e seguir, a palavra de Deus, que é a espada que divide, a espada de dois gumes que nos divide, que nos separa do corpo do pecado. Nós precisamos carregar conosco as cordas de amor, o nosso amor por Deus, o amor dele por nós. Nós precisamos carregar conosco o Espírito Santo. Não há um lugar onde nós devamos ir que o Espírito Santo não tenha que estar conosco. E eu vou dizer algo para você que é muito importante. Se algum dia você for convidado a ir a um lugar que você sabe que o Espírito Santo jamais entraria naquele lugar, não vá. Várias vezes eu recebi convites, e isso depois da verdadeira, da genuína conversão. A conversão, o batismo da palavra, como você tem vivido aqui dia após dia. E eu recebi convites para estar em lugares que o Espírito Santo de Deus não estaria. Sabe, é lógico que eu não estou dizendo isso relacionado a uma festa de família, que sua família te convida para ir, e aí você tem a oportunidade de mostrar o sal e a luz que agora você é. Você tem a oportunidade de ser o cristão que eles nunca viram você ser, e eles poderem experimentar e comprovar que Cristo realmente transforma vidas.
Eu estou falando de lugares, por exemplo, festas de trabalho, que você sabe, e em alguns desses lugares, o tipo de situação que acontece, a forma como as coisas são conduzidas nesse lugar. Eu já passei por situações como essas e já fui convidado para reuniões de trabalho ou para confraternizações de trabalho que eu sabia que Deus não compactuaria, Deus não estaria ali. E eu orei e falei, Senhor, na primeira vez eu orei e falei, Senhor, eu devo ir para chegar lá e ser o que o Senhor me chamou para ser, para fazer a diferença. E o Senhor falou, se você for, você vai sozinho dessa vez. E é lógico, absolutamente, eu não quero dar um passo sem a presença do meu Senhor. E nunca mais eu fui. Na verdade, nunca fui, porque eu fui convidado, orei, não fui, e quando o Senhor falou isso, eu falei, não vou mais. E todos os convites que me eram feitos, eu dizia, eu não posso estar. Mas você é antipático, você não quer confraternizar. Não, eu confraternizo, eu estou sempre com vocês, é porque não tem como eu ir mesmo. Tem outras coisas para poder fazer, eu gostaria muito de estar. A menos que a minha patroa dissesse, você é obrigado a ir, pela obrigação do patrão, que não é o caso, porque o patrão não vai te obrigar a ir numa confraternização, eu nunca fui. Então, nunca vá a um lugar onde você sabe que o Espírito Santo de Deus não estará lá com você. Porque se você estiver sozinho, pode ter certeza que o inimigo não vai deixar passar a oportunidade de tentar te atacar, de tentar afligir você, de tentar lançar os dardos dele sobre você, porque você não estará protegido pelas sombras do onipotente, porque você saiu debaixo das asas para ir de acordo com a sua vontade. Suba o monte da vontade de Deus, porque lembra, Deus deu a direção para Abraão subir um dos montes lá nas regiões de Moriá. Deus deu, e você já aprendeu aqui na ministração passada, o que significa a palavra Moriá. Significa lugar onde Deus vê. Então, você deve subir o monte que Deus propôs para você na sua vida. As batalhas, as lutas, as dificuldades, você deve continuar caminhando em direção ao centro da vontade de Deus, carregando consigo o que é essencial e necessário e deixando para trás as cargas, os fardos que te impedem de avançar, deixando para trás aquilo que não é o propósito de Deus para o centro da vontade dele na sua vida. Então você viverá abundantemente a glória de Deus na sua vida, porque você sabe bem o que aconteceu antes do fim dessa história. Você que é crente e lê a Bíblia já sabe o que aconteceu. Abraão subiu o monte e lá naquele monte Deus deu o livramento para Isaac. Deus pediu Isaac, mas não era Isaac que Deus queria a fidelidade e o coração de Abraão. Da mesma forma, Deus pediu que Jesus subisse um alto monte, o Monte da Caveira. Os montes na nossa vida, eles sempre existirão. Tem gente que acha que os lugares altos são apenas lugares de exaltação. E eu digo para você, você está completamente certo. Mas nem todo lugar de exaltação parece ser glorioso. Porque o lugar mais alto que Jesus subiu aqui na terra foi no madeiro, em cima do Monte da Caveira. Não foi num palco alto, não foi num altar, não foi num púlpito, não foi numa plataforma. Não, o lugar mais alto que Jesus subiu aqui na terra foi pendurado na cruz, no Monte da Caveira. E lá foi o lugar de exaltação? Eu digo para você, sim. Lá foi o lugar de exaltação. Pastor, mas não, lá foi o lugar de humilhação. O lugar de exaltação é à direita de Deus o Pai. É mesmo? O lugar de exaltação é à direita de Deus o Pai. Mas tudo começou quando ele, pendurado naquela cruz, disse, Pai, está consumado. O lugar mais alto para Jesus aqui na terra não era um trono, era uma cruz. Por que você vive pensando que para chegar nos lugares altos de Deus, tudo vai ser glória, tudo vai ser maravilhoso? Nunca se esqueça, toda vitória vem depois de batalha. Toda aprovação vem depois de uma prova. Então, em nome de Jesus, faça como ele, que não olhou para o sofrimento, para a agonia, para a zombaria, mas ele olhou para o prêmio que viria depois daquele madeiro. E o Senhor o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, leve consigo a sua cruz, porque qualquer um que quiser vir após Cristo deve carregar a sua cruz. Siga Jesus Cristo, vá
caminhando em direção ao centro da vontade de Deus, carregando a sua cruz. Vá caminhando em direção ao centro da vontade de Deus, carregando a palavra de Deus. Vá caminhando em direção à vontade de Deus, carregando o amor de Deus. Vá caminhando em direção à vontade de Deus, carregando o poderoso e maravilhoso Espírito Santo que incendeia a nossa vida para que o sacrifício seja completo e o Senhor se agrade de ti e Ele diga: eu sei que você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho me agradado. Que o Senhor abençoe a sua vida, que essa palavra penetre no seu coração nesse dia e que ela possa produzir frutos benditos, benéficos sobre a sua vida. Não se esqueça, para que você continue avançando, deixe as cargas, deixe o que é desnecessário, só carregue o que é necessário. Seja um praticante, não apenas um ouvinte da palavra de Deus. Você viverá a glória de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.